Boa noite, pessoal, tudo bom? Professor Rafael Veloso falando para mais uma aula de instrumentação, controle e otimização de processos. Agora nós vamos aprender a identificar os parâmetros do sistema. Para que serve identificar os parâmetros do sistema? Se você souber como o sistema se comporta, né? Souber quais são os parâmetros dele, aqui nós vamos falar de sistemas de primeira ordem com atraso, tá? Se você souber como esse sistema se comporta, fica muito fácil você achar os parâmetros para conseguir controlar esse sistema, tá? E quais são os parâmetros do sistema que você tem que saber para achar os parâmetros do controlador? Os parâmetros do sistema para você achar os do controlador são K, tal, que às vezes é tido como só um T, tá? E TD. K tem a ver com ganho, tem a ver com quanto que o sistema cresce ao receber uma perturbação. Tal tem a ver com o tempo que esse sistema demora para normalizar novamente ao receber uma perturbação. E TD tem a ver com o atraso, o tempo que o sistema demora para reagir a uma perturbação inicial, ok? Então a gente vai pensar nesse sisteminha aqui, ó. Vamos pensar nesse sistema. Aqui você tem uma linha de processo, então aqui você está passando fluido, tá? Isso aqui é uma válvula. O que é uma válvula, professor? É um registro, uma torneira, válvula, ou um tipo de equipamento assim. Aí esse fluxo está passando aqui por um sistema que capta a pressão dele. Então isso aqui é um transdutor de pressão, certo? É um transdutor de pressão. Esse transdutor de pressão ele capta a pressão, envia para um controlador aqui um sinal elétrico, um controlador de pressão, que manda fechar ou abrir a válvula. Então se a pressão estiver alta demais, ele manda abrir a válvula. Se a pressão estiver baixa demais, ele manda fechar para poder aumentar a pressão. Então o sistema é uma malha de controle bem simples, tá? Aí para exemplificar essa questão de fechar ou abrir, vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que esta válvula aqui, ó, ela é do tipo que fica normalmente fechada, tá? Normalmente fechada na linguagem de controle significa NC. Então, quando ela está desligada, ela fica fechada. E a abertura dela, o índice de abertura dela, o índice como ela está, é medido em termos da abertura. Então, ela pode estar 100% aberta ou 0% aberta, tá? Então, essa válvula que a gente está falando aqui, o controle dela é feito em termos da abertura dela, tá? Então, ela pode estar 0% aberta ou 100% aberta. O outro tipo de válvula, a não ser essa NC aqui, ó, que é Normal Closed, é a NO, né? Normal Open, ou normalmente aberta, ou NA, aí vai depender da nomenclatura, tá? A normalmente aberta, se ela estiver desligada, se essa válvula estiver sem energia, sem nada, se a fábrica perder energia, se ela desligar, ela normalmente ela fica aberta, certo? Ela fica com 100% de abertura, essa válvula. Então ela fecha quando você manda, tá? Então se a válvula for normalmente aberta, que é o NO, ela vai ficar aberta se não receber energia. Se a válvula é NC, normalmente fechada, ela vai ficar fechada se não receber energia, tá? E para cada situação você usa um tipo de válvula. Essa nossa aqui, ó, ela é comandada pela abertura. Então, se você enviar um sinal total para ela, se você enviar 20 mA para ela, ela vai fechar, ela vai abrir, na verdade, totalmente. Então, geralmente ela fica fechada e na hora que você envia um sinal total para ela, ela abre totalmente, tá? Então, vamos imaginar que a válvula está nessa posição de 100% aberta. Se ela está 100% aberta, então o fluido aqui do processo está passando por ela. E se o fluido está passando sem dificuldades, nessa válvula é o válvula tipo borboleta, tá? Borboleta é como se tivesse uma folha que ela pode ficar ou no mesmo sentido do fluido, e o fluido consegue passar por ela, ou em sentido perpendicular ao fluido, né? Que é esse caso aqui, ó. Vamos imaginar que essa folha virou 90 graus e aí ela fechou aqui, ó. Ela fechou a passagem de fluido. Então, se ela está 100% aberta, a pressão está baixa porque o fluido consegue passar por ela. Se ela está 0% aberta, ou seja, totalmente fechada, então fluido nenhum passa por ela e aí a pressão, o que acontece com a pressão? A pressão vai e sobe, tá? Sobe indescritivelmente, tá? E aí o comportamento dessa válvula, o quanto que vai subir a pressão se eu fechar um pouquinho a válvula, se eu fechar um pouco mais a válvula,
é o que a gente pretende estudar. Isso vai depender muito do diâmetro da tubulação, da força da bomba que vai ter aqui antes, do tipo de fluido que está sendo arrastado por essa tubulação, né, da sua viscosidade, da sua densidade, tudo mais, do tipo de válvula, da qualidade da válvula. Então tem muita coisa que pode influenciar, tá? Mas se você pegar um sistema desse e for estudar, o que você vai fazer? Você vai fechar a válvula um pouquinho e ver o que acontece com a pressão. Lembrando que aqui antes, ó, a gente tem um transdutor de pressão, um PT, tá? Transdutor de pressão. Olha aqui, ó, no sistema. Então esse sensor aqui, ó, é que vai identificar a pressão pra gente, vai nos dizer se essa pressão está alta ou se ela está baixa, para depois a gente conseguir programar esse controlador, tá? Então, para esse processo aqui de estudo, eu estou tentando entender como que esse sistema funciona, se eu fechar essa válvula um pouquinho, o que acontece com a pressão, para depois eu conseguir colocar esse sisteminha aqui para funcionar efetivamente. Por quê? Se eu colocar os parâmetros errados nesse controlador aqui, ó, essa válvula pode fechar demais e aumentar demais a pressão, ou fechar de menos e a pressão não vai ser controlada efetivamente, tá? Então, geralmente você faz uma identificação do sistema, você vê como que o seu sistema se comporta perante um fechamento ou uma abertura qualquer dessa válvula, tá? Então aqui, por exemplo, ó, nesse sistema, eu peguei a minha MV, né, que é a variável manipulada, que no caso é a abertura da válvula, em percentual, e ó, ela estava 100% aberta, e eu resolvi fechar ela até 75% de uma forma degrau. Então o que aconteceu? Eu estava vindo aqui a 100%, né? E quando o tempo for igual a 1 minuto, eu fecho ela aqui, ó, para 75% e vejo o que acontece na minha pressão. Então o que aconteceu na minha pressão? Ó, a pressão com a válvula 100% aberta estava marcando 10 PSI. O PV aqui, ó, é a pressão. Estava marcando 10 PSI. Quando eu fechei a válvula, ele estava aqui em 10 PSI e eu fechei a válvula aqui no minuto 1. Então ele demorou um certo tempo, porque tem um atraso para isso, e ele começou a subir até atingir aqui próximo de 20 PSI, e o tempo que ele demorou foi de aproximadamente 1 minuto, ó, de 1 até 2, né? Nós temos uma diferença de 1 minuto. Para a gente não é interessante saber quando a perturbação aconteceu, nem de onde a perturbação, qual que era o valor da PV antes da perturbação acontecer, tá? O interessante pra gente é saber o seguinte, qual que foi este delta aqui, ó? A pressão estava em 10 e ela foi para 20, então esse delta aqui tem que valor? Aqui no caso 10 unidades. Quanto que demorou depois que a perturbação aconteceu em 1 minuto aqui, quanto que demorou para a pressão estabilizar de novo? Ah, demorou aqui no caso 1 minuto, tá? Então, quando você escala esse tipo de informação, você vai estar trabalhando com uma curva, tá? Que não é uma curva de processo igual a essa aqui. Isso aqui é uma curva de processo. Você vai estar trabalhando com uma curva chamada curva de reação. Curva de reação. Então, a curva de reação ela não considera o valor inicial, ela não considera o ponto inicial que foi dado o processo, então ela considera somente mesmo o que aconteceu logo após a perturbação acontecer. Então, se eu quiser obter uma curva de processo aqui, o que eu vou ter que fazer? Ó? Deixa eu dar um corte aqui. Ó. Eu vou ter que desconsiderar esses 10 aqui. Para desconsiderar esses 10, eu vou pegar todos esses dados que aqui estão, ó, esses dados aqui, ó, e vou subtrair 10 unidades dele. Né? Na prática, se eu fosse fazer isso no Excel, eu ia ter que pegar todos os dados e diminuir 10 unidades. Né? E aí o que ia acontecer? Perdão. O que ia acontecer com essa curva? Eu iria apagar isso daqui, iria descer ela, né? Essa curva, depois que eu fizesse isso no Excel, esta curva que aqui está, iria descer até chegar aqui no zero, tá? E para eu desconsiderar esse minuto aqui, ó, né, esse tempo, para que o tempo só comece a partir do momento que a perturbação aconteceu, aí eu ia ter que pegar essa curva, que aí está, para que eu possa chamá-la de curva de reação e analisar tudo belezinha, e seria mais fácil se eu fizesse isso, né? Mas você pode optar por não fazer. Você vai pegar essa curva e jogar ela para cá, ó. Então ela começa, o sistema, o estudo, né? Começa a partir do momento que a perturbação acontece. A perturbação, o fechamento da válvula acontece aqui, ó. E a gente vai contar o tempo a partir
deste momento. Tá joia? E aí fazer as considerações, tá? E aí quais são as variáveis que a gente precisa identificar nesse nosso sistema aqui? Vamos dar uma olhada, ó. São as variáveis K, que tem a ver com ganho, tal e TD. São essas três variáveis, tá? Então vamos ver como que a gente identifica no sistema desse aqui, ó, cada uma dessas três variáveis. Ó, o que é o K? O K, ele vai ser a divisão de duas variáveis que a gente acaba de conhecer, que é o BU e o M. Quem que é BU e quem que é M? BU é a variação da PV, certo? Que no caso, ó, a PV, ela tinha variado de 20, de 10, até 20. Então ela andou quantas unidades para sair de 10 e chegar até 20? Ela andou 10 unidades, né? Aqui nesse gráfico fica mais fácil de identificar, ó, quanto que vale este delta. Este delta aqui fica mais fácil de identificar, que é 10, né? Saiu de 0 e chegou até 10, então o delta deu um valor de 10, tá? Então o BU aqui vai ser 10. E aí eu tenho que dividir pelo M. Quem que é o M? O M é a variação da variável manipulada. Variação, gente, é sempre final menos inicial. Tá? Então vamos dar uma olhada lá na MV, ó. A MV estava em 100 e chegou em 75. Estava em 100, chegou em 75. Então a variação vai ser 75 menos 100. Então esse delta dá menos 25%. Tá? Aí tanto faz se eu usar menos 0,25 como menos 25%. Né? Isso vai fazer diferença onde? Isso vai mudar a depender da forma que você vai tratar o seu sistema de controle depois lá no seu controlador. Por exemplo, se eu usei 25% aqui, com o número 25, lá no meu controlador eu também vou ter que usar 25. Se eu usei 0,25 aqui, lá no controlador, também terei que usar 0,25, tá? Então quem vai ser o BU aqui no caso? O BU vai ser 10 dividido por menos 0,25, se eu colocar em porcentagem, ou por 25%, se eu colocar, né, se eu não colocar em número fracionário, né? 10 dividido por menos 0,25, então esse BU vai ser menos 0,4, tá? Se eu colocar nesse valor. O segundo parâmetro, BU não, aqui é K, tá, gente? BU é 10, aqui é K. O segundo parâmetro é o tal. E como é que eu calculo o tal?